Fala pessoal, bem-vindo ao quadro de domingo. Hoje eu não vou falar sobre uma série ou um filme. Na realidade, eu como filmmaker, cineasta ou como você quiser chamar, eu tenho todos os desafios que existem em relação a se criar um filme, um curta-metragem ou qualquer coisa ou qualquer obra audiovisual. Aqui a gente tem bastante dificuldade por ser uma cidade do interior, então o acesso a muitas coisas são difíceis. Então, vou dar minha opinião sobre a série Boca a Boca da Netflix. Netflix, adoro você. Mas vamos aprofundar um pouco mais nessa série e entender o que acontece de errado, na minha opinião. O ponto hoje vai ser o roteiro, que é como a história vai ser contada. É o que estabelece as linhas de tempo e a conexão entre as cenas. Tá certo que tudo começa com uma ideia ou um conjunto de ideias que podem ser de uma ou várias pessoas. Na realidade, o ideal é que uma ideia seja submetida a uma bancada ou uma roda de pessoas, roteiristas e até apreciadores de alguma forma que possam te dar um feedback no que você está contando, escrevendo. Isso é muito comum lá fora. O roteiro passa por revisões, outros roteiristas têm acesso a ele e fazem os diálogos, por exemplo, ajudando a manter o texto coeso e interessante. Pode ser que nesse processo você perca a sua história ou ela seja distorcida. Tem alguns produtores que acham que sabem o que as pessoas querem ver e forçam mudanças no roteiro que podem jogar tudo fora. É só você ver a briga que aconteceu com o filme Liga da Justiça. Mas de qualquer forma, ter a chance de ver outras pessoas discursarem sobre a sua ideia pode ajudar a expandir ela e deixar cada vez melhor. Até o texto final existe uma saga enorme de correções, elaborações de personagens, que evitam que elas façam coisas que não se encaixem no seu perfil e tirar você de dentro do filme, você como espectador. Vamos supor um cara pacato que perdeu a esposa num assalto, clichêzão total, né? E ele resolve se vingar. Você não vai poder colocar uma arma na mão do cara e ele sair atirando em todo mundo sem um aprendizado. Ele tem que se transformar no Vingador para poder ser uma pessoa crível, real. Em geral, a gente sempre apela para a chamada jornada do herói, que é uma teoria desenvolvida pelo antropólogo Joseph Campbell em 1949. Ele estudou vários contos épicos, mitos e religiões e achou um ponto em comum entre elas que levaram ao monomito. A ideia é como se desenvolve a trajetória do herói em uma história, seu início, descoberta, desenvolvimento até a finalização. Atualmente tem várias variações de quantos passos essa jornada deve ter para conquistar o público, mas aqui o importante é saber que existe uma fórmula que é aplicada em filmes como De Volta para o Futuro, a trilogia do Senhor dos Anéis, Star Wars, Rei Leão, Matrix e muitos outros. A teoria é uma linha para ser seguida, claro que não o tempo todo, mas seu interesse é conseguir público, é um tiro certo para isso. Outra coisa dentro do roteiro ideal é definir suas personagens, quem elas são e do que elas são capazes, assim permitindo que elas interajam uns com os outros sem que a história se perca. Para que esses personagens possam se relacionar, um outro ponto importante é o local onde essa história se desenrola. Ele tem que ser no mínimo entendido para que muitas coisas da trama possam fazer sentido. Aqui está um dos grandes problemas dessa série. A cidade, chamada de Progresso, não é apresentada a ninguém, e muito menos a sua relação com a tribo, ou seja lá o que são ou aqueles outros. Sem estabelecer regras com base sólida, você não consegue identificar o perigo que ambos podem trazer aos personagens, e nem os desafios para a solução da trama. Falando em personagens, vocês já notaram que alguns filmes perdem um determinado tempo apresentando a vida desses seres no começo do filme? Pois é, isso permite você se familiarizar com eles e também que você se identifique, aproximando a realidade deles à sua, fazendo você sentir empatia por eles, permitindo que você sofra e vibre com eles. Pois é, aqui faltou bastante apresentação de todos eles e às vezes ficou difícil saber quem era a família A, B ou C e seus problemas. Personagens são basicamente humanos, mesmo quando se trata de animações, e eles são passíveis de erros e acertos, mas para o público sentir empatia, você precisa expor ele, sua vida, seus medos. Nem sempre totalmente, mas dando só picadas que podem elucidar muitos pontos de suas atitudes. Bom, aqui vocês têm um apanhado de por que a série não funciona, na minha opinião.
Mesmo tendo um elenco muito bom, aquela galeguinha mandou bem, mas ainda estão perdidos num limbo de falta de informações que não definem realmente quem eles são, desligando a sua suspensão da descrença e te tirando da história. Já que você chegou até aqui, que tal dar um like, se inscrever no canal e badalar o sininho para receber as notificações? Talvez comprar um cafezinho?